Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, bem-vindos a mais um vídeo do canal Libertos em Cristo. O vídeo de hoje vou tratar de um assunto muito importante, que é a resposta a um vídeo do youtuber chamado Carlos Reinar, que ele fez um vídeo dizendo sobre a hipocrisia das igrejas presbiterianas e batistas. Então eu vou colocar o vídeo dele aqui e vou reagir ao vídeo dele. Então vai ser um assunto muito legal. Por quê? Porque no vídeo ele traz um monte de coisas que ele ou distorce os fatos ou ele não tem conhecimento sobre o que está falando. Então eu pretendo rebater isso. Por quê? Porque isso é muito importante. Porque uma das funções deste canal é pregar o evangelho e combater heresias e falsos ensinos. Então essa que é a ideia da gente estar conversando aqui sobre. Tá bom? Só que antes eu preciso te lembrar de não se esquecer de se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá certo? Também é uma coisa extremamente importante é agradecer aos novos membros do canal, agradecer a irmã Tânia Contreira e o irmão Deca, são dois novos membros aqui no canal, isso me deixa muito contente, porque demonstra que digamos assim, a pessoa é além do espectador, ela é uma pessoa que está ali colaborando, né, com o trabalho. Por quê? Porque esse dinheiro que entra, na verdade, aqui é um dinheiro que a gente reverte para o próprio canal, que paga as ferramentas, tudo que a gente faz. A gente tem outros trabalhos além dos vídeos aqui no YouTube, por exemplo, o desenvolvimento de estudos bíblicos, né? Então, os estudos bíblicos estão ali na área dos membros para que você possa assistir quantas vezes quiser, eles ficam ali gravadinhos. E isso daí tem algumas ferramentas que eu tenho que pagar, né, para poder fazer com que aquilo funcione. Então, se você gosta desse canal, gosta da mensagem que a gente propaga aqui, torne-se um membro também. Não custa quase nada, se eu não me engano, está R$ 4,99 por mês, então é bem barato. É mais realmente para ajudar o nosso trabalho e ajudar com que na propagação do evangelho, tá bom? Então agradeço aos novos membros e agradeço a você que também se tornará membro, tá bom? E você que não é membro, ajude dando like, curtindo, compartilhando, porque faz com que essa mensagem chegue a muito mais pessoas, tá bom? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Deixa só eu dizer aqui o título do vídeo do Carlos Reinar, para vocês se quiserem ir lá no canal dele e assistir o vídeo na íntegra. Chama assim CCB. Eu tenho que falar a verdade, essas duas igrejas são mais perigosas, hipócritas e sectárias. Então um negócio aqui interessante, deixa eu colocar até a imagem dele aqui. Ah não, peraí, ainda não tá aqui. Ó. Pronto, agora vai aparecer. É interessante que ele próprio, como defensor da CCB, já chama a CCB de hipócrita, né? Um negócio engraçado, né? A defesa dele. Parece a Chiquinha defendendo o Chaves, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui o fone, vamos direto ao assunto aqui. Vou colocar o fone que fica melhor para eu poder ouvir, porque está dando muita ressonância aqui, aí não fica muito bom o som. Então eu vou colocar o vídeo dele a partir do minuto 5:22, porque os 5 minutos iniciais do vídeo dele, basicamente, é só introdução, pedindo like e tal. Então é a partir dos 5 minutos que ele passa a tratar realmente do assunto que ele quer falar. Então eu vou fazer esse react. Eu desfoquei a imagem e também a voz dele está modificada justamente para não ter problemas com direitos autorais, tá bom? Então, só para não ter problemas com direitos autorais, eu fiz isso daí. Então, você vai ver que a imagem está um pouco acelerada, tal, a voz está um pouco acelerada, mas dá para a gente ouvir e reagir aqui ao vídeo dele. Vamos lá. Vamos começar aqui. Recentemente, eu venho adiando a abordagem desse tema, que é um tema bastante sensível, mas que reflete uma realidade em curso, tanto na Congregação Cristã no Brasil, CCB, quanto em denominações de vertente reformada, como as igrejas batistas e as igrejas presbiterianas. Trata-se... Então ele diz que... Deixa eu só ver os ajustes aqui, só um pouquinho. Tá tudo certo. Então ele diz que vem tratando esse tema, que vem adiando tratar esse tema, que é algo muito importante. Vamos ver o que é que ele vai falar. Do movimento de fiéis deixando a CCB e indo em direção às igrejas reformadas. É um acontecimento notável. A questão em pauta aqui no vídeo não é simplesmente a saída de membros da CCB. Afinal, eu não vejo problema algum
em alguém, em uma pessoa, buscar uma nova igreja para se congregar, se não está se sentindo mais bem pertencendo à congregação cristã no Brasil. Eu não defendo o exclusivismo, cada um congrega onde quiser. Mas tem um exemplo aí. Isso daqui é um negócio interessante, tá? Esse daqui já mostra uma modificação do comportamento, porque era um comportamento anterior aos membros da CCB, que a CCB era a melhor igreja do mundo e que, na verdade, tudo fora a CCB era uma seita. E hoje em dia eles estão tentando se igualar às demais, dizendo assim, não, lá, sei lá, na Batista é uma igreja evangélica, tal, a CCB também é. Quer dizer, aquela diferença gigantesca que tinha como a santa, a única noiva verdadeira e não sei o que lá, você vê que eles não conseguem nem sustentar hoje em dia que ela é igual às demais, né? Então, a ideia dele aqui da sustentação, pelo que eu vi, é sustentar que ela é igual às demais, entendeu? Igual às demais e tal, é uma outra igreja evangélica. Só que eu digo aqui, o problema é que do ponto de vista bíblico, ela não se enquadra nem como igreja. Esse que é o problema. Do ponto de vista da análise bíblica, por quê? Porque ela nega coisas basilares da fé cristã. Inclusive, o próprio Carlos Reinardo, ele nega coisas basilares. Ele, por exemplo, não é trinitariano, ele é unitarista. E, aliás, eu tenho até um vídeo aqui que eu respondo a ideia do unitarismo. Então, ele mesmo já é uma pessoa que contraria coisas básicas da fé cristã. Uma coisa, tá? Eu vou fazer esse vídeo aqui como se fosse uma live, tá? Não é uma live, é um vídeo gravado, mas eu vou fazer como se fosse uma live. Então, se eu precisar parar, como eu fiz aqui agora, eu vou fazer, porque eu acho melhor, assim, eu acho que fica, digamos assim, fica um react melhor. Vamos lá continuar. Que é o exemplo do ex-cooperador da CCB nos Estados Unidos, o tal de Marcelo, e após renunciar ao seu cargo ministerial na CCB devido às suas convicções pregadas nos púlpitos da congregação cristã, ele foi visto em um vídeo sendo rebatizado em uma igreja batista americana. Recentemente, eu vi imagens e fotos de uma família amiga, anteriormente vinculada à CCB, tem um ex-cooperador, né, junto, e o seu filho, este último, enfrentou restrições dentro da igreja por um período devido a certos incidentes de conduta, bem como ele recebeu uma disciplina eclesiástica que contribuiu para a sua saída da CCB e também influenciado por conteúdos aqui da internet. Agora eles alegam terem sido convertidos em uma igreja batista, levando inclusive o pai. Eu acho até engraçado. Então ele começa a falar daquele caso do cooperador Marcelo, que saiu da CCB, foi rebatizado. Eu sou um ex-diácono da CCB que fui rebatizado numa igreja batista, e eu vou explicar essa ideia do rebatismo daqui a pouco. Inclusive tem vídeos aqui na internet e tudo. E aí ele tá querendo falar assim que essas igrejas elas são uma seita porque elas operam o rebatismo. Mas a gente já vai chegar lá. E vai ser muito bom. Vamos lá. Também que era cooperador na CCB. Agora, na essência, esse meu amigo deixou a CCB por não se sentir acolhido nos cultos, e a disciplina na CCB, quando é aplicada ao membro, eles colocam o membro no banco e esquecem. Ó, você vê que assim, esse amigo dele, eu não sei quem é, ele tá falando assim, ele teve problemas, ele teve uma disciplina eclesiástica. Esse conceito de disciplina eclesiástica, nem na CCB o pessoal nem conhece. Se você chegar para o ancião, o que é disciplina eclesiástica? Ele nem conhece esse conceito. Então aqui ele está tergiversando, falando coisa que não é nem comum aos membros lá. Mas beleza. E influência da internet. Ele cita bem rapidinho, influência da internet. Acabou-se. E aí você vê assim, na essência ele foca. Na essência esse meu amigo saiu pela disciplina da CCB, como se fosse uma igreja assim 100%, muito preocupada com as escrituras e com a disciplina eclesiástica. Bom, se ela fosse tão preocupada assim, por exemplo, eu acredito que o próprio Carlos Reinardo teria problemas, viu? Ele teria entrado em disciplina eclesiástica, por quê? Por causa que, peraí só um minuto aqui, por causa do seguinte, que ele defende coisas que são flagrantemente contra digamos assim, a ortodoxia cristã. Por exemplo, a questão do unitarismo. Então, se existisse essa preocupação toda, ele mesmo estaria nessa disciplina. Mas vamos lá, continuar aqui. E trazê-lo ativa na igreja. A disciplina é bíblica, mas deixar a pessoa o resto da vida em disciplina, isso não é bíblico. Agora, uma coisa é certa, é inverídico e falso afirmar que a mudança de igreja foi motivada pela descoberta
do verdadeiro evangelho. Lamentavelmente, na semana passada, esse meu amigo e sua família, inclusive seu pai cooperador, ex-membros da CCB, foram rebatizados em uma piscina. E aí, ele diz assim, então digamos assim, é uma mentira afirmar que saiu porque descobriu o verdadeiro evangelho. Bom, Carlos, eu já começo te dizendo aqui, eu saí porque descobri o verdadeiro evangelho. E se você quiser conversar sobre isso, a gente conversa sobre isso. Eu tenho muitos vídeos aqui, certo? Que eu explico o motivo. Minha carta de renúncia está publicada, em que eu explico ponto a ponto o motivo da saída. E o motivo da saída não foi por conta de disciplina, porque eu não estava em disciplina. Esse conceito nem existe dentro da CCB. Não foi por causa que alguém estava me perseguindo, foi por causa que eu descobri o verdadeiro evangelho e descobri que lá não se praticava aquilo que manda as escrituras. Então, é falso? Será mesmo? Será mesmo? Aliás, eu recebi aqui de um irmão, amigo meu aqui, um áudio do próprio Carlos Reinar, elencando vários motivos, eu não lembro quantos motivos eram, mas por que a CCB era uma seita. Então, era uma igreja não cristã, ou uma igreja pseudo-cristã. Ele mesmo sabe disso. Eu não sei porque que ele está falando uma coisa que ele mesmo defende. Entendeu? Mas vamos lá. Da Igreja Batista. Agora, o que realmente me espanta e me surpreende não é só o caso do ex-cooperador Marcelo, nos Estados Unidos, e essa família de amigos sendo rebatizados em uma igreja batista. Esse meu amigo tinha um potencial imenso para ser um destacado pregador na congregação cristã no Brasil, devido à forma como ele proferia pregações nos púlpitos da CCB. Eram pregações repletas de poder e unção do Espírito Santo. No entanto, ele se transferiu e se rebatizou em uma igreja batista. Ele tinha um potencial imenso de ser um pregador na CCB quando não conhecia a Bíblia. A partir do momento que começou a conhecer a Bíblia, aí esse potencial foi pro ralo, porque ele começaria a se contrapor a tudo aquilo que a instituição acredita. Então é isso. A resposta é essa, tá, Carlos? E você sabe disso. Assim como as igrejas, do mesmo aspecto da presbiteriana, que são conhecidas por seu ceticismo e a sua incredulidade quanto à continuidade dos dons espirituais, eles não acreditam na vigência dos dons na atualidade. Eles são... Isso daí é uma mentira, tá certo? A questão de você ser cessacionista ou continuista, aliás, existem vários continuistas que estão nessas igrejas reformadas, por exemplo. Existem nas igrejas reformadas pessoas que são continuistas e pessoas que são cessacionistas. Só que a diferença é o seguinte, nestas igrejas, tanto quem é continuista quanto quem é cessacionista, o faz com base nas escrituras. Então, o continuismo é a pessoa que acredita que pode haver aquelas manifestações. Porque é o seguinte, aliás, deixa eu até tirar isso daqui, senão eu nem ouço minha voz. A ideia da questão de se os dons continuam ou cessam não são todos os dons, porque isso não existe. Porque biblicamente mostra que quando nós cremos, o Espírito Santo, ele nos dá dons. Então, todas essas igrejas acreditam que os dons do Espírito Santo são vigentes. A divergência está. Aqueles dons, digamos assim, aqueles dons de milagres, aqueles dons mais destacados do início do evangelho, como, por exemplo, o dom de línguas. Ele continua até hoje? Essa é a pergunta. Então, para esses dons em específico, o dom de cura, por exemplo, para esses dons em específico, há uma divergência. Há quem ache que pode ainda haver, mas havendo, ele defenderá que esse dom tem que ser no padrão bíblico. Não é gritaria, não é falar coisas que ninguém sabe o que está sendo dito e não tem tradução. Entendeu? É o dom manifesto de acordo com o que a Bíblia diz que o dom deve se manifestar. Tá certo? Então, nessas igrejas existem pessoas dos dois ramos. Então, isso que ele está falando é mentira. É mentira, e sem contar o seguinte, o ceticismo quanto à continuidade dos dons. Por exemplo, pastor, dom de pastor, é dom, está escrito lá. E lá todos acreditam. Quem não acredita que existe dom de pastoreio? Dom de doutor, por exemplo. Dom de evangelismo, todos esses dons, eles acreditam que continua, mesmo o cessacionista. Por quê? A ideia está nesses dons mais destacados. Por quê? Porque quando você faz uma análise bíblica,
nota-se numa análise bíblica bem feita, coisa que não se faz ali da onde você é, ali na CCB, você vê que esses dons, a manifestação deles foi minguando com o tempo, porque o Espírito Santo opera esses dons segundo a necessidade. Basicamente, eu sou continuista, só para você ver. Eu sou continuista e, aliás, eu já tenho até alguns vídeos que eu explico sobre dons. E, aliás, para que esse vídeo não fique ultra gigante, depois assistam lá os vídeos que eu falo sobre dons. Entra lá no canal, coloca assim, dons. Aí você vai ver que tem vários vídeos que eu falo sobre dons. Mas eu acredito que isso pode ainda se manifestar, mas de maneira bíblica. Eu, particularmente, nunca vi dom de línguas, por exemplo, sendo manifesto. Nunca vi, entendeu? Um padrão bíblico de dom de línguas, nunca vi. Então, é isso, entendeu? O problema é que ele quer criar um espantalho e atacar o espantalho, entendeu? Atacar o espantalho. E aqui a gente vai rebater isso daí, mas vamos lá. Sensacionistas. E esse meu amigo, que em momentos de pregações e orações com irmãos, ele era usado na operação de milagres, curas, batismos no Espírito Santo com evidências de falar em novas línguas. Hoje ele não acredita mais, né, nessa batismo do Espírito Santo com evidência de falar em novas línguas. Essa ideia de batismo no Espírito Santo, de novo, biblicamente, nós somos batizados no Espírito Santo quando cremos. Não é essa segunda bênção que ele está falando aí. Tá certo? Não é esse batismo no Espírito Santo aí, como se fosse uma coisa que acontece posterior ao crente crer. Essa daí é o entendimento. Mas, vamos lá. E é engraçado, né? Uma coisa. Só antes de dar o play, só para mostrar, digamos assim, a hipocrisia do vídeo, porque ele começa dizendo, não tenho nenhum problema que eles estejam em outras denominações. Aí ele vai dizer que o amigo dele era muito usado, e quando foi para essa outra denominação parou de ser usado. Mas se não era o Espírito Santo, por que ele não se manifesta nas outras denominações também? E, aliás, aqui eu não estou dizendo nem de denominações só dessas mais conservadoras, até em denominações pentecostais sérias, essa questão de manifestação não é aquela bagunça toda que o pessoal vê, entendeu? Mas, vamos lá. Essas manifestações divinas. Agora, eu fico questionando a razão desse novo batismo. Não são justamente essas denominações, batista e presbiteriana, que apontam críticas à CCB por realizar o rebatismo de membros vindos de outras denominações evangélicas? E é curioso notar que então, a pergunta dele é, então eu fico me questionando a razão dessas outras denominações rebatizarem. Bom, vamos lá, vamos começar. Falando da igreja presbiteriana, eu não sou da igreja presbiteriana, então eu sei que a igreja presbiteriana emitiu uma circular lá dela, fizeram lá um tratado, um concílio lá, e emitiram dizendo, eu não sei bem o nome do negócio, esqueci o nome aqui agora, mas dizendo que a Congregação Cristã no Brasil, CCB, ela é uma seita. E, então, portanto, todas as pessoas que viessem para ela, quisessem se congregar lá, teriam que ser batizados. Então a ideia dessas igrejas não é que você precisa ser rebatizado, não, você precisa ser batizado. Por quê? E aí você falou, eu não entendo a razão, então eu vou te explicar aqui a razão. A razão é simples. Por que a razão é simples? E aí o meu foco aqui vai ser mais no contexto batista, que é o que eu estou mais próximo, entendeu? Como no caso da presbiteriana e a igreja batista, a gente tem uma divergência quanto à questão do P do batismo, então eu vou focar os argumentos no credo batismo, tá certo? Então aqui vai ser o recorte. Bom, vamos lá. A gente crê que o batismo é uma representação. Aliás, o próprio Carlos Reinar não crê nisso. E o vídeo dele para frente vai mostrar exatamente isso. A gente crê que o batismo é uma representação daquilo que aconteceu internamente. Então, o batismo mesmo é quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Você é imerso, porque a ideia do batismo é a ideia de imersão, de colocar dentro, né? Então você é posto dentro da igreja, você é imerso no Espírito Santo quando você crê. É isso. Quando você crê, aquilo ali
o batismo em águas é simplesmente uma simbologia para demonstrar que aquilo que você está proferindo, é uma demonstração pública de fé, aquilo anteriormente já aconteceu com você. Bom, partindo do princípio que na CCB não se prega evangelho, e a conversão só é possível quando você ouve o evangelho e crê no evangelho, então a razão é simples assim. Por que que essas igrejas que têm um conhecimento mais aprofundado do ensino da CCB estão rejeitando o batismo da CCB? Porque é um batismo que não houve antes uma conversão, entendeu? Se você, nessas igrejas, inclusive eu já vi casos que você prova que, na verdade, você foi convertido antes de ir na CCB e aí você realizou o batismo lá, algumas até aceitam, entendeu? Por quê? Porque o grande ponto ali, e aliás é o que eu aconselho todo mundo, saiu da CCB, se vai para uma igreja bíblica, começa, tenha certeza no que você creu e depois se batize, entendeu? Porque o batismo é algo que ele não tem valor em si. O valor do batismo, digamos assim, ele tem um valor, tem um mandamento, o batismo é um mandamento, mas ele em si, o batismo solo, não representa nada, é na verdade um banho, entendeu? Se aquilo não for acompanhado de conversão, é um banho. E a conversão acontece antes. E é assim que cremos os credo batistas. Mas você vai ver que o cara, por que ele está atacando isso daí? E por causa que ele não sabe o que é o batismo, ou pelo menos diz que não sabe, né? Porque não é possível. Você vai ver na fala dele o que ele vai dizer ali pra frente. Espera aí, vamos lá. Esses ex-integrantes da CCB, ao se rebatizar nessas igrejas reformadas, eles declaram nas descrições de suas fotos nas redes sociais: finalmente encontrei o verdadeiro evangelho. Eu estou nascendo de novo no batismo, sou uma nova criatura. Para mim isso soa como hipocrisia. Primeiro, é mentira o que ele está falando. Finalmente encontrei o evangelho, estou nascendo de novo no batismo. Bom, aliás, o Carlos Reinar, eu sugiro, pegue lá os pontos de doutrinas da igreja em que você vai, ali da congregação, vá no 5º ponto de doutrina e leia lá o que está escrito. A conversão e o novo nascimento se dão na fé em Cristo, não no batismo. Leia lá os próprios pontos de doutrina, que eu sei que o porquê que você está dizendo isso. Você está dizendo isso porque essa é a fé comum ali dentro, que todo mundo acha que na hora que você é imerso e você levanta, pronto, você é uma nova criatura. É o que eles creem lá, só que isso é uma heresia, isso é simplesmente uma heresia. Não tem base bíblica para defender isso. Aliás, se você tem alguma dúvida sobre isso, eu tenho aqui no canal 3 vídeos sequenciais falando sobre batismo. Eu peguei texto a texto, expondo para você o que é o batismo. Veja aqui também, você entra aí no canal, coloca batismo, você vai ver lá. São 3 vídeos sequenciais em que eu descrevo detalhadamente o que é o batismo. Você vai, então, a ideia dele é que a regeneração e o novo nascimento se dão quando você é imerso na água. Então, o que ele acha? Que uma vez que a pessoa foi imersa na água da CCB, ele é o novo nascido. Então, se ele vai ser imergido em outro canto, ou aspergido, no caso da igreja presbiteriana, pronto, ele só vai se molhar e não teve nada. É isso, a falha de entendimento dele está nessa base. Por quê? Porque ele não entende nem a função do batismo. Ele é um bom exemplo disso daí. Que se o dia que Deus abrir a mente dele, que ele compreendeu o evangelho, ele vai ter que se batizar. Justamente porque ele não sabe nem para que serve o batismo, né? Mas vamos lá. Porque apesar dos defeitos que a congregação cristã no Brasil ela possa ter, como que alguém que ministrava e pregava a palavra, profetizava, era usado como um instrumento nas mãos de Deus, muda de denominação, se rebatiza, batiza-se novamente em outra igreja e repudia todas as experiências que experimentou na congregação cristã no Brasil. Isso parece incongruente, vocês não acham? Homens que eram pregadores da palavra, usados nas mãos de Deus. Então, é engraçado, né? Homens que eram pregadores da palavra. Que palavra que eles pregavam? A palavra da sua cabeça. Grande parte deles
eu não posso dizer todos, porque não conheço todos, mas os que eu conheço todos dizem assim: me arrependo profundamente do que eu fiz e do que eu preguei. Preguei um monte de mentira, um monte de enganação, porque não conhecia a verdade e ficava pregando coisas da minha cabeça. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai virar seu cativeiro. Essa que é a pregação da palavra que ele disse que essas pessoas eram usadas por Deus. Então, quando a pessoa conheceu o verdadeiro evangelho e soube o que é evangelho, entendeu? O que Cristo fez por nós, ele realmente creu, aí ele se batiza, porque ele creu e foi batizado. É isso aí, entendeu, Carlos? Vamos ver se você entende agora, mas vamos lá. Essas igrejas batistas e presbiterianas do Brasil exibem um nível de hipocrisia e contradição ainda maior, além do que eles acusam a CCB. Além de eles terem uma doutrina calvinista contrária aos ensinamentos bíblicos e que retrata Deus de uma maneira tirana e autoritária, eles se destacam... Outra mentira. Aqui não vai dar para tratar esse tanto de mentira que ele fala. Além deles terem uma doutrina calvinista que tratam Deus como um tirano e não sei o que lá, rapaz, ele não sabe do que está falando. Assim, eu acho que eu já tenho alguns vídeos sobre esse assunto, sobre os entendimentos sistemáticos das escrituras, e aí a gente tem alguns, né, por exemplo, a gente tem calvinismo, tem arminianismo. No caso do Carlos Reinar, chega a ser engraçado, porque o que ele crê, vamos supor que o Carlos Reinar fala assim: não concordo com o calvinismo, vou ser arminiano. Bom, para sua surpresa, Carlos Reinar, para os arminianos você é um herege também. Porque você defende coisas que estão contrárias ao entendimento de um cristão das escrituras. Entendeu? Então, não precisa nem entrar na questão do calvinismo. Não precisa nem entrar. E outra coisa, essa ideia de que o calvinismo defende coisas, isso é conversa fiada, isso é espantalho. Sinceramente, ele não sabe nem o que está falando. Mas vamos lá. Com ainda mais pelo seu exclusivismo, superando a CCB ao proclamar em possuírem a interpretação correta da doutrina de la sola escritura, afirmam ser defensores e detentores da única verdade teológica. Olha, eu respeito a individualidade de cada um. Isso é tudo mentira, porque é o seguinte, vamos lá. E aí eu vou te dizer uma coisa, eu estou numa igreja batista hoje. Na ceia, por exemplo, da igreja batista, o que é falado lá? Só para vocês terem uma ideia como funciona. Bom, aqui hoje vamos comer, né, a ceia do Senhor, e todas as pessoas aqui, que estão aqui presentes, que verdadeiramente creram no Evangelho e são batizados em uma igreja, eles chamam uma igreja protestante ou evangélica verdadeira, ou seja, uma igreja evangélica que, digamos, tem aquela base doutrinária mínima cristã, você está liberado para tomar a ceia. Por quê? Porque a gente entende, inclusive, até essa diferença. Por exemplo, você tem irmãos aí que são irmãos da Assembleia de Deus. Os irmãos da Assembleia de Deus, eles são pentecostais, não são calvinistas, são irmãos. Entendeu? Não existe essa ideia desse exclusivismo que ele está falando. Por exemplo, um batista ou um presbiteriano, ele não vai dizer que irmão dele é somente quem é da presbiteriana, igual a CCB faz. Ele não vai dizer que o irmão dele é somente quem é calvinista, ou somente... Não. Quem é irmão de um batista, quem é irmão de um presbiteriano. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ponto. É que, no caso da CCB, institucionalmente, como ela defende coisas que são contrárias a essa fé comum, aliás, você mesmo, Carlos, defende isso. Por exemplo, ele é contra a Trindade. A gente reconhece que batismo não é salvífico, por exemplo. A gente reconhece que palavra de Deus é Bíblia e não o que a pessoa fala. Entendeu? Então, em muitas outras coisas, é por isso que essas igrejas, hoje em dia, com esse conhecimento aumentando, eles estão rejeitando o batismo da CCB, porque é um batismo sectário. Entendeu? Inclusive, uma experiência que eu tive com um pastor pentecostal. Um pastor muito bom, assim, um conhecimento bíblico muito bom. A gente estava conversando como irmãos, entendeu? Em nenhum momento ele achava que eu não era irmão dele ou eu achava que ele não era meu irmão. A gente conversando e eu comecei a expor para ele a minha experiência na CCB. O que ele falou no final da nossa conversa? Ele disse assim, ó:
depois do que você disse aqui, se aparecer alguém lá da CCB querendo ser membro da igreja, eu vou ter que levar esse assunto para o conselho. Por quê? Porque possivelmente a gente vai ter que pedir para que essa pessoa se batize novamente, porque não faz sentido, porque ele não se batizou em uma igreja cristã. Isso é um pastor pentecostal, viu, Carlos? Pastor pentecostal, que ele acredita, digamos assim, na vigência dos dons espirituais, profetiza, fala a língua, entendeu? E olha só. E aí, o que você tem a dizer mais? Você vê que ele ataca coisa que ele não tem a menor ideia do que ele está falando. O conhecimento dele é pueril, assim, sinceramente, é muito, muito raso. Mas como ele é uma pessoa importante na internet, o canal dele tem mais de 1 milhão de inscritos, essas mensagens deturpadas vão para muita gente que também não tem conhecimento, infelizmente. E aliás, você quer ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas? Dê like, se inscreva no canal para que essa mensagem se espalhe. Por quê? Porque espalhar mensagens do tipo dessa que ele está passando é muito fácil, chega a dezenas de milhares de pessoas rapidamente. Agora, quando você faz uma análise mais sucinta, voltada, uma análise mais embasada biblicamente, isso daí vai para poucas pessoas, ou seja, aquela caravana dos enganados só aumenta, entendeu? Mas vamos lá. E o direito de escolha de cada um. Mas eu questiono a ação do rebatismo aplicado por essas igrejas reformadas a membros da CCB. E o que me espanta é a audácia desses ex-membros da CCB de declararem estar renascendo nas águas. Inclusive, deixa eu só voltar aqui, porque ele vai falar outra mentira aqui. Mas, inclusive, é o seguinte, eu já tive em classe de novos membros com pessoas que vieram de igrejas pentecostais, por exemplo. Essas pessoas, elas não são rebatizadas, tá? Só para você ter uma ideia. Ela tá numa classe de novos membros para se tornar membro da igreja, só que o processo de membresia de quem vem de igreja evangélica de verdade, apesar de ter uma interpretação diferente da que se tem naquele local, não é praticar rebatismo, é fazer aclamação, ou seja, a pessoa se apresenta, diz o que foi e tal, o motivo pela qual ela está querendo ser participante daquela igreja, e a igreja simplesmente vota dizendo assim, não, concordo que ele seja membro, acabou, ele faz parte da membresia, ele não precisa se batizar, entendeu? Por quê? Porque ele vem de uma igreja evangélica, entendeu? Não importa que era uma igreja arminiana, pentecostal, seja lá o que for, entendeu? Se for uma igreja evangélica, tá beleza, entendeu? Você vê que não tem a menor ideia do que tá falando. CCB. O que me espanta é a audácia desses ex-membros da CCB de declararem estar renascendo nas águas. Na minha visão, aqueles que deixam a CCB para se renascendo nas águas, tá vendo? É um entendimento muito pueril, muito assim, ele não tem ideia nem do que é o batismo. É por isso que espanta. Espanta porque ele não sabe do que está falando. Rebatizarem em igrejas presbiterianas ou batistas estão, na verdade, apenas tomando um banho e se molhando novamente numa piscina. Ah, Carlos Reinaldo, mas a CCB, ela também pratica o rebatismo de fiéis de outras denominações. Ao meu ver, se alguém já experimentou a conversão, foi purificado e transformado por Cristo em outro... Ele sabe muito bem que ele atacando, digamos ali, a CCB, ele falando sobre rebatismo, a CCB é a mãe do rebatismo, né? Basicamente, ela só considera, e aliás, doutor Carlos, a CCB não reconhece batismo nem de igrejas muito próximas, que são aquelas igrejas mais pentecostais, uma Assembleia de Deus, por exemplo. Ela não reconhece o batismo da Assembleia de Deus. Aquele seu dito que a partir de um dia lá, que eles colocaram uma circular dizendo que a CCB não é a graça exclusiva e não sei o que lá, você sabe que isso é para inglês ver, porque a prática eu duvido alguém que venha, por exemplo, de uma outra igreja, vamos supor, uma pessoa que sai da Assembleia de Deus e resolve ir para a CCB. Por qual motivo, não sei, mas tem, né? E aí, de repente, essa pessoa que está ali, ela começa a se congregar, não se batiza, e de repente ela é levantada por um cargo importante, sei lá, um cooperador, um ancião, um diácono. Eu duvido que isso daí aconteça. Por quê? Porque essa ideia de não cobrar o batismo incisivamente, como sempre fizeram,
É simplesmente pelo fato de deixa a pessoa lá sentada no banco, deixa ela junto com a gente, que um dia Deus vai modificar a cabeça dela e ela vai pedir o batismo. Ou seja, a expectativa é que a pessoa batize, para que ela tenha vida plena ali dentro daquela comunidade, comunidade não cristã, né? Mas beleza, vamos lá. Da denominação cristã, e depois se submete ao novo batismo na CCB, esse ato também pode ser visto meramente como um ritual, um banho de imersão. Atualmente, a minha percepção sobre o rebatismo mudou. Quando uma pessoa proveniente de outra denominação, de outra igreja, já convertida, e transformada e lavada, opta por um novo batismo na CCB, esse gesto de se rebatizar de novo configura mais como uma cerimônia de... Aí deixa eu perguntar para ele uma coisa. Uma pessoa vinda da Igreja Católica, é uma pergunta que eu queria que ele respondesse. Uma pessoa vinda, por exemplo, da Igreja Católica, se ela vai para a CCB, ela precisa se batizar ou não? Porque ela está dizendo assim, vinda de uma outra igreja. Então a pessoa, ela se batizou na Igreja Católica, ela creu ali na Igreja Católica direitinho e tal. Você acha que ela deve se batizar de novo ou não? Bom, a resposta a essa sua pergunta vai ser aplicada a você mesmo, entendeu? Porque a ideia é que ele possivelmente vai defender que a pessoa deve ser batizada porque ele não reconhece a doutrina da Igreja Católica. Então, a surpresa para você vai ser o seguinte, que as igrejas evangélicas não reconhecem o que a CCB defende como evangélico, como cristão, entendeu? É por isso. adesão à congregação cristã do que um passo necessário na fé. Um batismo autêntico, ele se destina a indivíduos, a pessoas que se encontram perdidos e imersos nos erros e na decadência do pecado no mundo afora. Estão lameados nas sujeiras desse mundo, e eles reconhecem a Jesus como Salvador, e entendendo que apenas através de Jesus e do seu sacrifício, eles podem alcançar a redenção e a salvação, e aceitam ser batizados. É dessa forma que o batismo se torna genuíno. Em contrapartida, o batismo recebido anteriormente em outra igreja durante um momento de transformação, de conversão, mantém o seu valor. Para mim, o que vale o primeiro batismo. Se alguém se ajunta à CCB já como um cristão fiel, convertido, temente a Deus, e vem de outra igreja cristã, para mim, um novo batismo na CCB serve mais como um símbolo de integração e filiação à congregação cristã do que um batismo genuíno. Na minha perspectiva, o que realmente importa é o primeiro batismo. Você vê, ele sabe que essa ideia de rebatismo lá da CCB vai continuar, então ele só está ressignificando esse rebatismo lá, dizendo assim, não, é um símbolo de integração àquela comunidade. Então a CCB inventou um novo batismo. Bom, se o batismo é o símbolo de integração à comunidade, então a pessoa que se bate, o primeiro batismo dela lá, vai ser a mesma coisa, um símbolo de integração, não necessariamente esse batismo genuíno que ele mesmo defende. Aliás, esse batismo genuíno que ele defende não está na Bíblia, tá? Porque batismo na Bíblia, quando a gente textos que tratam sobre batismo no sentido de que a pessoa é nova criatura, esse batismo não é batismo em água, é imersão no Espírito, tá certo? Ou seja, é a conversão da pessoa. Mas vamos lá, deixa tocar. Realizado. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Estão me entendendo? O batismo é único. Tá e se concretiza quando uma pessoa, antes alheia e distante à fé em Cristo, passa a conhecê-lo e admite e reconhece os seus pecados e opta por deixar para trás a sua antiga vida, renascendo como um novo ser ao submergir nas águas batismais. Tal batismo é válido. Falei heresia. Não precisa nem ir muito longe assim. Você vê, falei heresia. Para ele existe uma água salvífica, tá certo? Existe, ou seja, a pessoa reconheceu o seu pecado, beleza. Aí ela submergiu na água, acabou-se. Um novo nascido. Um novo nascimento se dá a partir da pessoa submergir nas águas. Heresia, Bi. Heresia. Vai fazer o quê, né? O que esperar, né? De uma pessoa assim. Mas, beleza, vamos lá. Tanto na CCB quanto em qualquer outra denominação. Portanto, para quem já passou por essa conversão, purificação e renovação e transformação, seja na CCB ou vindo... Aliás, esse vídeo do Carlos Reinhardt só serve para justificar que a pessoa que teve essa experiência precisa se batizar. Só serve para isso, entendeu? Porque se eu entregar, por exemplo, esse vídeo dele para algum pastor sério, o pastor vai falar, nossa, é assim mesmo que eles acham que o batismo funciona? Então, a pessoa tem que se batizar porque ela nunca foi batizada. Porque se ela acha que o perdão dos pecados e a regeneração se dá na imersão nas águas, acabou, ela não entendeu o evangelho. Bom, se ela não entendeu o evangelho, ela não se converteu. Se ela não se converteu, ela não renasceu. Se ela não renasceu, não é cristã. Se não é cristã, precisa ser batizada. É engraçado. Eu acho legal. Tomara que ele continue defendendo coisas assim, porque dá pra gente expor cada vez mais que o que a gente fala, a gente tem toda a razão. De outra igreja, submeter-se novamente ao batismo nas águas
Para mim, isso equivale apenas a mais um mergulho na piscina ou um simples banho. Nesse contexto, as igrejas reformadas, elas se mostram particularmente cínicas e contraditórias. A congregação cristã no Brasil, há muitos anos, pratica o rebatismo de pessoas provenientes de outras denominações. Esse rebatismo vinha sendo praticado, às vezes, por um erro de entendimento teológico. Mas agora, um novo entendimento e uma visão mais bíblica está nascendo entre os anciãos do Brás. Acredita-se que o batismo de pessoas provenientes de outras igrejas, em breve, será extinto, considerando o comportamento desses indivíduos e do testemunho cristão deles em outra denominação. Como é que ele sabe disso? Ele faz parte dos mais antigos? Não faz. O que ele está dizendo aqui é coisa da boca para fora que ele não tem como provar, entendeu? E avaliando diversos fatores, a questão de batizar ou não na CCB pessoas de outras igrejas poderá ser revisado no futuro pelos anciãos da congregação. Contudo, essas mesmas igrejas... Então, mesmo, vamos supor que isso que ele está falando é verdade, poderá ser revisado no futuro. Significa que no presente é exatamente o que ele critica. E aí? É uma seita ou não é? Nas próprias palavras dele, tá claro. Igrejas que tanto criticaram a CCB por rebatizar membros de outras denominações e igrejas, inclusive oriundos de suas próprias fileiras, agora adotam uma postura ainda mais rigorosa. E, aliás, é interessante, porque por que ele está focando muito nisso? Porque ele diz assim, essas igrejas que tanto criticaram a CCB por causa de... Parece que a crítica dessas igrejas à CCB era só por conta disso. Não tem nada a ver com isso. A crítica deles é simplesmente porque lá não se prega evangelho. Não se pregando evangelho, todo o resto não serve para nada. Entendeu? Esse é o problema. O problema está aí. Mas você vê que ele quer trazer o negócio por um ponto ali, não sei o que lá. E outra coisa, a crítica dessas igrejas à CCB. Para começar, que anterior aí a esse evento que a gente passou aqui, essa catástrofe global que teve, poucas críticas haviam à CCB. Por quê? Porque ela era tão fechada, que só pessoas que são de lá ou que estiveram convivência ali sabem o que é tratado ali dentro. Quando isso foi exposto para a internet, é quando o pessoal começou a ver o que realmente era pregado e se depararam com absurdos. Anterior a isso, as críticas eram muito pequenas, assim, eram críticas muito pequenas e poucas críticas com base bíblica mesmo. Era mais assim, o véu, o ósculo santo, sabe? Era isso, as críticas. Depois que as pregações vieram à tona, Aí realmente houve um movimento que o pessoal fala, não, isso que eles estão pregando é um absurdo, entendeu? É aí. Mas parece que estão realizando o rebatismo de ex-membros da congregação como uma forma de provocação. Agora, presta atenção. Você que está desanimado e desiludido com a CCB, porém foi genuinamente transformado por Deus e a sua vida foi mudada pelo Evangelho de Cristo pregado dentro da congregação cristã no Brasil, eu te aconselho e peço encarecidamente... Aonde que é pregado o Evangelho de Cristo lá, cara? Nem você sabe o que é o Evangelho de Cristo. Você acha que a regeneração, o novo nascimento se dá no batismo? Aonde que é pregado? E olha que você, comparado a muitos lá, é um expoente, entendeu? Porque pelo menos você tem algum conhecimento distorcido, mas tem, entendeu? E os de lá que não sabem nem... assim, você perguntar pra pessoa, sei lá... o que é a Trindade, o cara não vai nem saber. Você combate a Trindade, por exemplo. Mas para muitas pessoas lá dentro, se você perguntar o que é Trindade, a pessoa não sabe nem o que é. Entendeu? Que não cometa esse erro, esse pecado grave. Você tem toda a liberdade para sair da CCB, ir congregar na Igreja Batista, Presbiteriana, na Assembleia de Deus. Porém, não se submeta novamente a um batismo, pois isso pode ser apostasia, que é como uma renúncia à fé, um ato considerado blasfemo. Olha só, apostasia. Se você se rebatiza, na verdade não é chamado de rebatismo, tá? É batismo. Se você creu no Evangelho e você se batiza, você pode estar dentro de uma apostasia. Bom, no contexto CCB, eu concordo com ele, é uma apostasia. Você está largando uma fé falsa e abraçando uma fé verdadeira. Uma fé com base bíblica, fé no Evangelho. Aí sim, do ponto de vista dele vai ser uma apostasia mesmo. Você vai estar rejeitando tudo aquilo que você aprendeu de errado. Aliás, você sabe quem fez isso? É uma pessoa chamada Apóstolo Paulo.
Ele disse que tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele reportou aquilo ali, ó, reputou aquilo ali como esterco, entendeu? Para que pudesse aprender de Cristo. O próprio apóstolo Paulo. Então, na visão do Carlos aqui, Carlos Reinar, o apóstolo Paulo era um apóstata, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que eu faço tal advertência? O Nossa, blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não sabe nem o que ele está falando. fato de você sair da CCB e ir para outra igreja cristã não se configura apostasia. Porém, a apostasia é o que essas igrejas reformadas estão fazendo e ensinando. Porque essas igrejas de tradição reformada, elas não aceitam a continuidade dos dons espirituais. Os fiéis pentecostais que migram para essas denominações. Já expliquei isso daí, não vou me delongar. Aliás, eu já falei, vídeo sobre dons aqui, vamos lá. Ele não sabe o que está falando, ou ele sabe, pior, né? Porque aí ele sabe e tá criando espantalhos e mentindo. Estão de fato negando as maravilhas e bênçãos recebidas do Espírito Santo, renunciando aos dons espirituais que lhes foram dados. Eles passam a desacreditar nas experiências que tiveram na igreja, como falar em línguas, profecias, visões, revelações, considerando essas manifestações como enganosas ou até mesmo de origem maligna e diabólica. Eu lamento profundamente, mas se você saiu da CCB e se batizou... Aliás, assista um vídeo que eu coloquei aqui no canal sobre chamado assim, Operação do Erro. Vocês vão ficar surpresos com esses sinais, prodígios e maravilhas. Assistam, é um vídeo muito importante. Se você quer compreender isso a fundo, chama Operação do Erro. Numa igreja reformada e antes havia experimentado os dons espirituais e agora acredita que esses dons terminaram e cessaram com os apóstolos e que tais manifestações nas igrejas pentecostais são heréticas e demoníacas, me desculpe, mas você está cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. Ao se batizar novamente nessas denominações... Tá vendo? Esse é o grande problema. O cara não tem ideia do que ele está falando, não conhece o texto bíblico. O contexto em que aquilo foi tratado, blasfêmia contra o Espírito Santo, tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com você duvidar de coisas, entendeu? De profecias, de revelação, não tem nada a ver com isso. Aliás, existe um caminhão de textos bíblicos que dizem assim: não creiais em qualquer espírito, mas julgai tudo, segundo a palavra de Deus. Ali, eu estou citando o texto, mas se você colocar assim, não creiais em qualquer espírito, mas julgais, antes julgais e tal, você vai achar esse texto. Você vai ter textos do tipo: os bereanos foram mais nobres que o da Tessalônica, porque eles ouviram o que Paulo pregava e conferiam nas escrituras se as coisas eram assim. Você vai ter um monte de texto que fala sobre você não acreditar em falsos profetas, você não acreditar em sinais, prodígios e maravilhas destacados das escrituras, ou seja, se não te levar para uma conversão genuína, aquilo é chamado de operação do erro. Tem um caminhão de texto. Você vê, o que ele está falando aqui, nossa, é de um conhecimento tão básico que faça-me favor, né? Reformadas, você está caminhando para a sua própria condenação. Era necessário eu expressar isso. Eu não me oponho à decisão de alguém deixar a CCB para se associar a outra denominação cristã. O que realmente me desagrada é ver essas pessoas optando por um novo batismo, descartando completamente as suas experiências sobrenaturais vividas na CCB, proclamando aos quatro cantos da terra que finalmente agora encontraram o verdadeiro evangelho, submetendo-se a um novo batismo e dizendo que estão renascendo como novas criaturas. Esse é o meu desabafo. Você que é da CCB ou até mesmo você que não é da CCB, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Pronto, ele pediu para deixar a opinião. A minha opinião está aí nas... Opa, peraí, só um minuto aqui, senão eu já ia fazer uma besteira aqui. Bom, beleza, eu já ia encerrar aqui sem querer. Então, ele pediu para deixar as opiniões, está aí a minha opinião, está aí a minha reação sobre o vídeo do Carlos Reinar. Você vê que é um misto de amor a uma denominação com desconhecimento brutal das escrituras e defesa do que ele não sabe do que está falando. Então, aí dá nisso daí, entendeu? Uma pessoa que não tem ideia, quer criticar uma coisa, mas não sabe nem o que é. Ele acha que a regeneração e o novo nascimento se dá no batismo da pessoa em água. Quando a pessoa é imersa ali na água, ele é um novo nascido.
E aí dá nisso daí. Bom, se você gostou desse react, se você tem algum comentário para fazer, se faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários, curta, compartilhe, dê like para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. Gostaria muito que isso daí chegasse ao Carlos Reinar para que ele pudesse ver. Se ele discordar de mim, pode me mandar a lista de perguntas que eu respondo pergunta a pergunta aqui. Eu mostro e provo nas escrituras o que eu estou falando, tá certo? Então, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Dê like, curta, compartilhe. Seja membro do canal. Ajude essas mensagens a chegar a muito mais pessoas. Deus abençoe a todos.